O arqueólogo é o melhor marido que uma mulher pode ter. Quanto mais velha ela fica, mais interesse ele tem por ela. Eu gosto de viver. Já me senti ferozmente, desesperadamente, agudamente feliz, dilacerada pelo sofrimento. Mas através de tudo ainda sei com absoluta certeza que estar viva é sensacional. A essência da vida é andar para frente, sem possibilidade de fazer ou intentar marcha atrás. Na realidade, a vida é uma rua de sentido único. O amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. Ele não obedece lei ou piedade. Ele ousa todas as coisas e extermina sem remorso tudo que ficar em seu caminho. Ganhar uma guerra é tão desastroso quanto perdê-la. Não há nada mais empolgante neste mundo, eu acho, que ter uma criança que é sua e que ao mesmo tempo é uma estranha. O segredo de seguir em frente é começar a trabalhar. Me especializei em assassinatos de interesse silencioso e familiar. Gosto de viver. Algumas vezes me sinto muito, desesperadamente, loucamente miserável, atormentada pela aflição. Mas mesmo diante disso tudo, eu compreendo que estar viva é uma coisa grandiosa. A melhor hora para planejar um livro é enquanto lava-se a louça. Fomos deixados com um sentimento horrível agora de que a guerra nada resolveu, que ganhar uma guerra é tão desastroso quanto perder. Agora vivo num tempo emprestado, aguardando na sala de espera pelas reuniões que inevitavelmente virão. E depois vou para a próxima coisa, seja lá o que for. Quem tem sorte não precisa passar por isso. Não acho que a necessidade é a mãe da invenção. Uma invenção, na minha opinião, surge diretamente da indolência, possivelmente também da preguiça, para poupar-se trabalho. Coisas curiosas, hábitos, as próprias pessoas nunca souberam que as possuem. É curioso, mas só quando você vê as pessoas fazerem o ridículo, você percebe o quanto as ama. Aquilo que uma pessoa realmente é só fica aparente quando vem o teste, ou seja, o momento em que se fica firme sobre os próprios pés ou se tomba. Soa maravilhosamente, um admirável novo mundo. Não há nada disso realmente, há? Você não acredita nele? O senhor acredita? Há sempre um admirável novo mundo, disse Poirot. Mas sabe, só para algumas categorias especiais de pessoas. As felizes, aquelas que trazem dentro de si mesmas a criação desse mundo. Isso implica uma atitude desprendida. Creio que minha atitude é mais egoística. Apenas aprendi a não me deixar tomar por emoções inúteis. Ela vive muito no passado. Muitas pessoas vivem. Algumas pessoas não conseguem nunca um pouquinho de felicidade. A maioria das pessoas está sempre ocupada com o que os vizinhos podem pensar. Mas isso não acontece com os vagabundos ou com os aristocratas. Eles simplesmente fazem a primeira coisa que lhes passa pela cabeça e não se incomodam absolutamente com o que os outros possam pensar. Ainda creio na fraternidade entre os homens, mas sei que agora isso ainda vai demorar a acontecer. Digamos que ainda teríamos que esperar uns 10.000 anos ou mais. Não adianta ser impaciente. A evolução é um processo lento. Tudo começara como uma página de romance, mas agora, terminado o encanto, as coisas se apresentavam como uma realidade sombria. Ao final, nem mesmo me sentia infeliz, mas apenas apática. Nada parecia ter qualquer importância. E os anos foram passando. Conversamos sobre insanidade, e ele disse:
Muitos grandes homens são loucos e ninguém sabe disso. Eles próprios não sabem. Um grande homem, gênio ou insanidade? Quem pode dizer? Os acontecimentos são atraídos pelas pessoas e não as pessoas pelos acontecimentos. Por que será que algumas pessoas parecem ter vidas excitantes e outras vidas cacetes? Por causa das circunstâncias? Nunca! Há homens que podem ir até os confins do mundo que nada lhes acontece. Haverá um massacre na semana antes dele chegar, e um terremoto no dia seguinte à sua partida, e o navio que quase pegou afunda. Mas outro mora no subúrbio e vai trabalhar na cidade todo dia, e coisas lhe acontecem. Fica envolvido com quadrilhas de chantagistas ou mulheres deslumbrantes, ou bandidos motorizados. Há pessoas com talento especial para naufrágios. Mesmo num lagozinho ornamental, alguma coisa lhe acontece. É um fenômeno muito comum. Sempre que encontra alguém que parece pensar muito bem de si mesmo ou que se gaba muito, sempre fico certo de que há algum sentimento de inferioridade em algum canto. Com o pensamento, todos os problemas podem ser resolvidos. Quando se vive tanto quanto eu, acaba se descobrindo que as pessoas têm mais interesse pela vida dos outros do que pela própria. A explicação dada pelo bom senso. Já descobri que na maioria dos casos é a melhor explicação. É realmente muito perigoso acreditar nas pessoas. Eu não acredito há anos. Quando se sabe o que se está procurando, fica bem fácil. Hercule Poirot disse a si mesmo. Mas ninguém sabe o que procurar, de modo que se procura no lugar errado pelas coisas erradas. As pessoas que mais nos prejudicam são aquelas que nos ocultam a realidade. A versão aceita de certos fatos não é necessariamente a verdadeira. O impossível não pode ter acontecido. Consequentemente, o impossível é possível, a despeito das aparências. O instinto é uma coisa maravilhosa. Ele não pode ser explicado nem ignorado. Nunca diga tudo o que sabe, nem mesmo para a pessoa que você conhece melhor. Em meu entender, a vida consiste em 3 partes. O presente, absorvente e habitualmente agradável, que corre minuto a minuto com velocidade fatal. O futuro, obscuro e incerto, para o qual podemos fazer inúmeros planos interessantes, e tanto melhor se forem insólitos e improváveis. Afinal, nada virá a ser como esperávamos. E a terceira parte, o passado, as recordações e as realidades que são os alicerces da vida presente, e que nos surgem de repente, trazidas por um perfume, pela forma de uma colina, qualquer canção antiga, trivialidades que nos fazem de súbito murmurar. Eu me lembro, com um peculiar e quase inexplicável prazer. Mais um vídeo terminando, e esse é um dos que mais gostei de fazer. Afinal, sou fãzaça dessa grande escritora britânica que atuou como romancista, dramaturga, contista e poetisa. Mas ela destacou-se no subgênero romance policial. Ainda em vida, ainda bem, ela ganhou a alcunha de rainha ou dama do crime. Escreveu mais de 60 romances de mistério e mais de uma dezena de coletâneas de contos, entre outros. O seu site oficial fez uma votação com leitores de mais de 100 países, isso em 2015, para descobrir quais são os melhores livros dela, na opinião dos fãs. Após mais de 15.000 votos, os 10 livros mais votados foram: 10º, Caio Pano, de 1975. 9º, Os 5 Porquinhos, de 1942. 8º, Morte na Praia, de 1941. 7º, Testemunha Ocular do Crime, de 1957. 6º, Convite para um Homicídio, de 1950.
Quinto, Os Crimes ABC, de 1936. Quarto, Morte no Nilo, de 1937. Terceiro, O Assassinato de Roger Ackroyd, de 1926. Segundo, Assassinato no Expresso do Oriente, de 1934. E em primeiro lugar, e não sobrou nenhum, de 1939. Teve 21% dos votos, e não é para menos esse resultado. Afinal, foi o romance policial mais vendido de todos os tempos, com mais de 100 milhões de cópias comercializadas no mundo inteiro. Na minha juventude, consegui ler 27 livros dela, quando eu tinha tempo, mas pretendo recomeçar. E você, se é leitor dela, qual livro mais gostou? Até o próximo vídeo!